Por favor, mãe, é só assinar aqui. A voz de Vanessa soava tão doce, tão convincente, como quando ela era criança e me pedia dinheiro para guloseimas. Mas agora ela tinha 35 anos e a mão dela pressionava a minha contra a caneta, enquanto o marido, Ricardo, segurava meu braço com uma força que doía até os ossos. Estávamos no banco, rodeados de gente fazendo suas coisas normais, alheias ao drama que se desenrolava naquela mesa de escritório. É só rotina, mãe. Uma transferência pequena para ajeitar uns papéis. Mas eu sabia que era mentira. Tinha visto os documentos. Não era uma transferência pequena, era tudo. Os meus 50 mil reais de economia, tudo o que me restava depois que o pai morreu, havia 3 anos. O ar-condicionado do banco zumbia sobre nossas cabeças, mas eu sentia um calor pegajoso de pânico. As luzes fluorescentes machucavam meus olhos e o barulho das máquinas de contar dinheiro martelava em minhas têmporas. Vanessa sorria para as câmeras de segurança, como se fôssemos uma família normal fazendo coisas normais. Ricardo também sorria, mas seus dedos continuavam cravados no meu braço como garras. Vamos, Rosana, ele sussurrou no meu ouvido. Não dificulta mais do que o necessário. Seu hálito cheirava a cigarro e café frio. Pensa na sua neta, a Clara. Pensa em tudo o que fizemos por você, tudo o que tinham feito por mim. A ironia queimava minha garganta. Fui eu que paguei a faculdade de Vanessa. Fui eu que dei o dinheiro para a entrada da casa dela. Fui eu que cobri as dívidas de Ricardo quando ele perdeu o emprego no ano passado. 10 mil reais que nunca me devolveram. E agora eles estavam ali, tentando me roubar a última coisa que me restava. Minha pensão de viúva. O dinheiro que o pai e eu tínhamos economizado durante 40 anos de casamento. Minhas mãos tremiam enquanto segurava a caneta. A tinta parecia tão preta, tão definitiva no papel branco. Uma assinatura e tudo teria acabado. Uma assinatura e eu ficaria sem nada. Vanessa se inclinou mais, o perfume enjoado dela se misturando com o cheiro de ansiedade que emanava da minha pele. Mãe, confia em mim. É para o seu bem. A senhora não consegue lidar com tanto dinheiro nessa idade. As palavras dela eram como mel envenenado, cada sílaba calculada para me desarmar. Olhei ao redor desesperadamente. O caixa jovem nos observava da sua janela, mas parecia ocupado com outros clientes. Uma senhora mais velha esperava na fila, folheando um folheto de seguros. Um homem de terno checava o celular. Ninguém percebia o que estava acontecendo. Ninguém via que estavam me roubando em plena luz do dia, em público, com sorrisos e palavras carinhosas. Ricardo apertou meu braço ainda mais forte e um gemido abafado escapou da minha garganta. Cala a boca, ele murmurou entre os dentes, sem parar de sorrir. Não queremos fazer uma cena, queremos? Seus olhos eram frios como gelo e pela primeira vez eu entendi que esse homem era capaz de qualquer coisa. Vanessa, minha própria filha, a menina que eu tinha amamentado e criado, estava ali sentada, assistindo o marido me machucar e não fazia nada para impedi-lo. O relógio na parede marcava 15 para as 4 da tarde, uma terça-feira comum que se tinha transformado no pior pesadelo da minha vida. Lembrei de como tinha chegado até ali. Vanessa tinha me ligado naquela manhã, a voz dela cheia de uma falsa urgência. Mãe, precisamos ir ao banco. Tem uns papéis que a senhora tem que assinar. É importante. Ela não tinha me dado detalhes. Nunca dava, só ordens disfarçadas de súplicas. O gerente do banco, um senhor chamado Tomás, se aproximou da nossa mesa com um sorriso profissional. Tudo bem por aqui? Precisam de alguma ajuda? A presença dele me deu uma faísca de esperança. Este era meu momento, minha única chance. Com o coração batendo tão forte que pensei que ia pular para fora do peito. Peguei uma folha de papel que estava na mesa e escrevi rapidamente. Ajuda, estou sob coação, não quero assinar. Dobrei a nota e a deslizei para ele quando Vanessa e Ricardo estavam distraídos, olhando os documentos. Tomás abriu a nota com movimentos discretos e vi como seus olhos se arregalaram. A expressão profissional dele se transformou em um alarme controlado. Por um momento que pareceu eterno, nossos olhares se cruzaram e naquele instante eu soube que ele tinha me entendido perfeitamente. Sem dizer uma palavra, ele discretamente pressionou um botão embaixo da sua mesa. O alarme silencioso. Meu coração se acalmou pela primeira vez em toda a tarde.
Alguém ia me ajudar. Mas para entender como eu tinha chegado a esse momento, preciso contar a história completa. Preciso que você entenda quem eu era antes de me tornar essa mulher desesperada em um banco, suplicando ajuda em silêncio. Meu nome é Rosana. Tenho 69 anos e durante toda a minha vida fui a mulher que sempre dizia sim. A mulher que sempre dava, sempre ajudava, sempre se sacrificava pela sua família, especialmente por Vanessa. Lembro do dia em que ela nasceu como se fosse ontem. Era uma manhã de primavera e depois de 12 horas de trabalho de parto, ela finalmente veio ao mundo. Pequena, perfeita, com aqueles olhos verdes que herdou do pai. A segurei nos meus braços e prometi que nunca lhe faltaria nada, que ela sempre teria meu amor, meu apoio, minha proteção. Eu cumpri essa promessa durante 35 anos, mas agora percebo que talvez tenha cumprido bem demais. Quando Vanessa tinha 5 anos, o pai dela e eu tínhamos 2 empregos cada um para poder comprar-lhe a bicicleta rosa que ela tanto queria para o aniversário. Custava R$200, uma fortuna para nós na época, mas valia a pena ver o sorriso dela. Quando completou 15 anos, ela queria ir para um acampamento de verão que custava R$1.500. Vendi as joias da minha avó para pagar. Quando ela se formou no ensino médio, insistiu em estudar em uma faculdade particular. "Mãe, é o meu sonho", ela me dizia com lágrimas nos olhos. "Não posso ir para uma faculdade pública. O que minhas amigas vão pensar?" A mensalidade era de R$4.000 por ano. R$4.000 que não tínhamos. O pai dela e eu pedimos um empréstimo, usando a nossa casa como garantia. Eu fazia turnos extras na lanchonete do hospital durante 4 anos, limpando mesas até de madrugada, com os pés inchados e as costas doloridas. Tudo para que Vanessa pudesse ter seu diploma universitário. Ela se formou com honras em administração e eu chorei de orgulho na cerimônia. Pensei que finalmente poderia descansar, que tinha cumprido meu dever como mãe, mas Vanessa tinha outros planos. Aos 25 anos, ela conheceu Ricardo em um bar de quinta. Ele era bonito, isso eu não podia negar, mas havia algo nos olhos dele que eu não gostava. Uma frieza, uma calculação que me deixava com os nervos à flor da pele. Quando ele se apresentou para mim, a primeira coisa que fez foi perguntar se a casa estava totalmente paga. "Não, muito prazer, senhora. Ouvi falar muito bem da senhora." Só uma pergunta sobre dinheiro. Eu deveria ter levado aquilo como um sinal de alerta. O casamento custou R$10.000. "Mãe, eu só vou me casar uma vez", Vanessa me suplicou. "Quero que seja perfeito." Eu queria protestar, dizer que não tínhamos esse dinheiro, que o pai dela tinha acabado de ser diagnosticado com diabetes e que precisávamos economizar para os remédios. Mas eu a vi tão feliz, tão emocionada, que não pude recusar. Pedimos outro empréstimo. O casamento foi lindo, devo admitir. Vanessa parecia radiante em seu vestido branco de renda, como uma princesa de conto de fadas. Ricardo sorria, mas eu percebia que os olhos dele estavam constantemente procurando os convidados mais ricos, calculando, avaliando. Depois da lua de mel na Europa, outro gasto de R$5.000 que tivemos que cobrir porque eles não podiam ficar sem lua de mel, Vanessa e Ricardo se mudaram para um apartamento pequeno. Por 6 meses, pensei que eles finalmente tinham amadurecido, que iriam se virar sozinhos. Mas então vieram as ligações. "Mãe, a geladeira quebrou." "Mãe, o carro precisa de conserto." "Mãe, o Ricardo perdeu o emprego e não podemos pagar o aluguel." Sempre era uma emergência, sempre era urgente, e eu sempre dizia sim, R$500 aqui, R$1.000 ali, pequenas quantias que, somadas, representavam a minha tranquilidade financeira. Quando completaram 2 anos de casados, Vanessa anunciou que queriam comprar uma casa. "É um investimento, mãe, um passo para o futuro." A casa custava R$200.000 e eles precisavam de R$40.000 para a entrada. Eles não tinham economias, é claro. O crédito deles também era ruim, é claro. "A senhora pode nos ajudar, mãe? Só com a entrada. Prometo que vamos te pagar cada centavo." Essa foi a maior promessa que Vanessa me fez e também a maior mentira. Eu tirei os R$40.000 do fundo de aposentadoria que vinha construindo há 20 anos. Cada real representava horas extras trabalhadas, refeições que não comprei, roupas que não me permiti, férias que nunca tirei, mas eu dei o dinheiro a eles.
Sentei no banco naquele dia, assinando os papéis do saque antecipado com as mãos trêmulas, enquanto o funcionário do banco me explicava as multas que eu teria que pagar. 10% de multa, R$ 4.000 que eu perderia só por sacar meu próprio dinheiro antes da hora. A senhora tem certeza disso? O funcionário me perguntou com uma preocupação genuína. Uma vez que a senhora sacar esses fundos, não tem volta. Eu disse que sim, que tinha certeza. Era pela minha filha, era pelo futuro dela. Era para dar a ela a estabilidade que eu nunca tinha tido. Assinei os papéis e caminhei para a casa de Vanessa com o cheque na mão, me sentindo como uma heroína. Eu ia salvar o dia. Eu ia tornar possível o sonho da minha filha. Vanessa chorou quando lhe entreguei o cheque. Lágrimas de felicidade. Eu pensei. Mãe, você é a melhor mãe do mundo, ela me disse, abraçando-me forte. Não sei como agradecer por isso. Eu prometo, mãe, prometo que vou te pagar até o último centavo, com juros. Ricardo também parecia emocionado, embora o abraço dele tenha sido frio, calculado. Obrigado, sogra. Isso significa muito para nós. Eles se mudaram para a casa 3 meses depois. Era linda, devo admitir. 2 andares, 4 quartos, um jardim grande com espaço para uma piscina. Vanessa me convidou para a inauguração e eu andei por cada cômodo com orgulho. Meu sacrifício tinha valido a pena. Minha filha tinha a sua casa, mas as ligações não pararam. Se algo, ficaram mais frequentes. Mãe, precisamos de móveis para a casa. Não podemos viver no chão. R$ 10.000 para um conjunto de sala. Mãe, a casa precisa de uma cerca nova. Os vizinhos estão reclamando. R$ 5.000 para uma cerca de madeira. Mãe, queremos reformar a cozinha. É muito velha e o fogão não funciona bem. R$ 8.000 para eletrodomésticos novos. Cada vez que eu hesitava, cada vez que eu mencionava que também tinha gastos, que o dinheiro não nascia em árvore, Vanessa sabia exatamente quais botões apertar. Mãe, eu pensei que a senhora ficaria feliz em nos ver bem. Pensei que a senhora gostaria que a sua neta crescesse em uma casa bonita. E assim, Clara, minha neta de 8 anos, a luz dos meus olhos, o argumento mais poderoso no arsenal de manipulação de Vanessa. Clara tinha nascido quando Vanessa tinha 27 anos, e a partir do momento em que a vi, eu soube que ela era diferente. Ela tinha os olhos curiosos do avô e um sorriso que podia derreter o coração mais duro, mas mais do que isso, ela tinha algo que a mãe tinha perdido em algum momento. Bondade genuína. Quando Clara me visitava, ela me trazia desenhos que tinha feito na escola. Pequenas obras de arte feitas com lápis de cor onde eu aparecia como uma avó gigante, com braços enormes, sempre sorrindo. Eu te fiz grande porque seu amor é grande, vovó. Ela me explicava com sua vozinha doce. Era impossível dizer não a qualquer coisa que fosse pela Clara. Aulas de balé, R$ 200 por mês. Aulas de piano, R$ 300 por mês. Acampamento de verão, R$ 2.500. Roupas especiais para as apresentações de balé, R$ 500 por vestido. Clara tem talento, mãe. Não podemos desperdiçar o potencial dela por falta de dinheiro. Enquanto isso, minha própria situação financeira se deteriorava. O pai dela tinha desenvolvido complicações da diabetes. Os remédios dele custavam R$ 400 por mês e o plano de saúde só cobria uma parte. Ele precisava de injeções especiais, visitas regulares a especialistas, uma dieta rigorosa que exigia alimentos mais caros. Eu trabalhava turnos duplos no hospital. Chegava em casa com os pés sangrando dentro dos sapatos, só para cozinhar, limpar e cuidar do meu marido. Por que você não pede ajuda para a Vanessa? Minha irmã Brenda sugeriu durante uma de suas visitas. Você já gastou mais de R$ 100.000 com ela nos últimos 5 anos. Com certeza, ela pode te ajudar com algumas despesas médicas, mas eu não podia pedir dinheiro à minha filha. Era meu trabalho cuidar da minha família, não o contrário. Era minha responsabilidade ser forte, ser o pilar que sustentava a todos. O pai dela morreu em uma terça-feira de madrugada, 3 anos depois do diagnóstico. Eu estava segurando a mão dele quando ele deu seu último suspiro e juro que senti como se metade da minha alma tivesse ido com ele. Nós éramos casados há 46 anos. Ele era meu parceiro, meu melhor amigo, meu cúmplice em todas as decisões difíceis sobre a Vanessa.
Depois do funeral, sentei sozinha na nossa casa vazia e percebi que estava completamente sem dinheiro. As despesas médicas, combinadas com tudo o que eu tinha dado a Vanessa, tinham esgotado nossas economias. O seguro de vida do pai me deu 50 mil reais. Era tudo o que me restava para viver o resto dos meus dias. Eu o depositei em uma poupança e prometi ser mais cuidadosa. Eu ia fazer aquele dinheiro durar. Eu ia aprender a dizer não. Mas Vanessa tinha outros planos. 2 meses depois do funeral, Ricardo perdeu o emprego em uma empresa de construção. Foi culpa do chefe racista dele. Vanessa me explicou por telefone, chorando. Ele o demitiu sem motivo. Agora não podemos pagar a hipoteca, mãe. Eles vão tomar a casa. A Clara vai ter que mudar de escola. Ela vai perder todos os amigos. Eles me pediram 20 mil reais só para nos mantermos à tona, até que Ricardo encontrasse outro emprego. 6 meses no máximo. A gente te paga com juros, eu prometo. Era quase metade de tudo o que me restava, mas a ideia de que a Clara perdesse a casa me partiu o coração. Eu dei o dinheiro a eles novamente. Ricardo encontrou um emprego 3 meses depois, mas o dinheiro nunca voltou. Quando eu perguntava sobre ele, sempre havia uma desculpa. Estamos pagando dívidas atrasadas, mãe. Tivemos gastos inesperados com o carro. A Clara precisou ir ao dentista e o plano não cobriu tudo. E agora aqui estava eu, neste banco, vendo como eles queriam me roubar os últimos 30 mil reais que me restavam. Minha filha, a menina que eu tinha criado com tanto amor, estava sentada ao lado do marido abusivo, sorrindo para as câmeras enquanto eles planejavam me deixar na miséria absoluta. Tomás voltou para a nossa mesa, acompanhado de 2 seguranças que tentavam parecer casuais, mas eu podia ver a tensão na postura deles. Vanessa e Ricardo ainda não tinham percebido nada. Eles estavam concentrados demais nos papéis, checando os números uma e outra vez como abutres calculando o seu saque. Com licença, disse Tomás, com a voz calma, mas firme. Preciso revisar alguns detalhes desta transação antes de prosseguir. Ricardo levantou os olhos e, pela primeira vez, vi um lampejo de nervosismo neles. Que tipo de detalhes? Está tudo em ordem. A senhora quer transferir o dinheiro para uma conta da filha dela. É uma decisão de família. A mão dele continuava apertando meu braço, mas agora ele fazia isso com mais discrição, ciente de que havia outros olhos observando. Eu entendo, respondeu Tomás, mas o protocolo do banco exige que eu verifique se todas as partes envolvidas estão agindo de forma voluntária e sem pressão externa. As palavras dele foram como um raio de esperança atravessando a tempestade do meu desespero. Ele olhou diretamente para os meus olhos. Senhora Rosana, a senhora poderia me acompanhar até o meu escritório para uma verificação privada? É um procedimento padrão para transações desta magnitude. Vanessa imediatamente ficou tensa. Não é necessário, senhor. Minha mãe já decidiu. Não é, mãe? O sorriso dela tinha se tornado forçado, artificial, como uma máscara que estava rachando. Podemos fazer tudo aqui mesmo. Não queremos causar problemas. Mas Tomás já estava de pé, estendendo a mão para mim. É política do banco, senhora. Não há exceções. Os seguranças se posicionaram discretamente perto da nossa mesa. Só vai levar alguns minutos. Eu me levantei com as pernas trêmulas e, pela primeira vez em toda a tarde, Ricardo teve que soltar meu braço. Vanessa agarrou a outra mão. Mãe, não complica. É só assinar os papéis e vamos para casa. A Clara está nos esperando. Ela mencionou o nome da minha neta como se fosse uma chave mestra que abriria todas as portas da minha resistência. Eu já volto, murmurei, sem ter a coragem de olhar nos olhos dela. Eu sabia que, se visse o rosto dela, se visse aquela expressão de menina inocente que ela tinha aperfeiçoado ao longo dos anos, eu poderia fraquejar, eu poderia ceder mais uma vez. O escritório de Tomás era pequeno, mas aconchegante, com fotos da família dele na mesa e um cacto na janela. Ele se sentou na minha frente e fechou a porta. Senhora Rosana, ele me disse com gentileza, me conta o que está realmente acontecendo. E então, como uma represa que finalmente se rompe, tudo saiu. Contei a ele sobre os anos de manipulação, sobre o dinheiro que eu tinha dado sem receber nada em troca, sobre as promessas quebradas e as mentiras embrulhadas em papel de presente. Falei sobre como Ricardo tinha machucado meu braço, sobre como Vanessa tinha usado o nome de Clara para me chantagear emocionalmente. Expliquei que aqueles 30 mil reais eram tudo o que me restava para viver,
que sem eles eu terminaria na rua. Tomás ouviu sem me interromper, concordando com a cabeça de vez em quando, fazendo anotações em um caderno. Quando terminei meu relato, ele suspirou profundamente. Senhora, o que a senhora descreve é coação financeira e, em alguns casos, abuso de idosos. O que a sua filha e o seu genro estão fazendo é ilegal. Ilegal. A palavra ecoou na minha cabeça. Durante todos esses anos eu tinha pensado que era meu dever, minha responsabilidade como mãe, dar até doer. Nunca me tinha ocorrido que o que Vanessa fazia pudesse ter um nome legal, que pudesse ser um crime. O que posso fazer? Perguntei com a voz embargada. É a minha filha. Não quero colocá-la em problemas, mas também não posso continuar assim. Não tenho mais nada a dar. Tomás se inclinou para a frente. Primeiro, vamos cancelar esta transação. Segundo, vou documentar tudo o que a senhora me contou. Terceiro, vou dar à senhora informações sobre recursos legais e de proteção para idosos. Ele fez uma pausa. Mas, senhora, a decisão mais importante a senhora tem que tomar. A senhora está pronta para dizer não? Está pronta para impor limites? Mesmo que isso signifique que a sua filha fique brava. Essa pergunta me atingiu como um soco no estômago. Eu estava pronta. Durante 69 anos, minha identidade tinha sido construída em ser a mulher que sempre dizia sim, a mulher que sempre dava, a mulher que se sacrificava pelos outros. Se eu deixasse de ser essa pessoa, quem eu seria? Pensei no pai, em como ele tinha trabalhado até o dia da sua morte para sustentar a nossa família. Pensei nas vezes em que eu tinha comido arroz e feijão por semanas para poder pagar a escola particular da Vanessa. Pensei em todas as noites que eu tinha ficado acordada, calculando gastos, recortando cupons, procurando maneiras de esticar cada real. E então pensei na Clara, minha neta de 8 anos, que crescia vendo a mãe manipular a avó. Que tipo de lições ela estava aprendendo? Que o amor se compra com dinheiro? Que está tudo bem machucar aqueles que te amam se você conseguir o que quer? Que pessoas mais velhas eram recursos que podiam ser explorados até se esgotarem? Sim, eu disse finalmente, e minha voz soou mais forte do que eu esperava. Estou pronta. Tomás sorriu e começou a escrever. Muito bem, vamos começar colocando um alerta em todas as suas contas. Ninguém poderá fazer transações sem a sua presença física e uma verificação de identidade adicional. Também vou dar o número de uma linha direta para reportar abuso de idosos. Enquanto ele trabalhava, eu olhei pela janela do seu escritório. Podia ver Vanessa e Ricardo na área de espera. Ela andava de um lado para o outro, falando no telefone com gestos agitados. Ele continuava sentado, mas eu podia ver a tensão nos ombros dele, a forma como ele tamborilava os dedos na mesa. Eles sabiam que algo tinha dado errado. Sabiam que o plano deles estava desmoronando. Pela primeira vez em anos, não senti culpa por desapontá-los. Em vez disso, senti algo que não tinha experimentado em muito tempo: controle, poder, a capacidade de tomar minhas próprias decisões sem que alguém me dissesse o que fazer ou como me sentir sobre isso. Tomás terminou de escrever e me entregou vários papéis. Esta é uma cópia do nosso relatório do incidente. Este é o número da linha de ajuda. E este, ele me deu um cartão pequeno. É o número do meu ramal direto. Se eles a pressionarem ou a ameaçarem novamente, ligue para mim imediatamente. Peguei os papéis com as mãos que já não tremiam. E agora o que eu faço? Como explico que não vou assinar? Diga a eles a verdade, respondeu Tomás, que a senhora decidiu ficar com o seu dinheiro para as suas próprias despesas. Não tem que justificar nada mais. É o seu dinheiro, senhora. A senhora trabalhou por ele, a senhora economizou e tem todo o direito de guardá-lo para a senhora. Respirei fundo. Era hora de enfrentar a minha filha. Era hora de me tornar uma pessoa que podia dizer não. Era hora de começar a viver para mim mesma, mesmo que isso significasse quebrar o padrão de uma vida inteira. Saímos do escritório juntos. Vanessa se aproximou imediatamente. O rosto dela uma mistura de ansiedade e raiva contida. O que demorou tanto, mãe? Já estamos atrasados. Eu olhei para a minha filha, para esta mulher de 35 anos que tinha construído a vida inteira dela sobre a minha incapacidade de lhe negar algo. E pela primeira vez em décadas, eu disse as palavras que mudariam tudo. Eu não vou assinar, Vanessa. Não vou transferir meu dinheiro.
O silêncio que se seguiu às minhas palavras foi ensurdecedor. Vanessa me olhou como se eu tivesse acabado de dar um tapa nela, os olhos verdes dela brilhando com uma mistura de choque e fúria que eu nunca tinha visto antes. Ricardo se levantou da cadeira tão abruptamente que quase a derrubou, os punhos cerrados. "O que significa isso de que a senhora não vai assinar?" perguntou Vanessa com a voz trêmula, tentando manter um sorriso falso para as câmeras do banco. "Mãe, já tínhamos conversado, é só uma transferência temporária." "Não é temporária, Vanessa." Eu respondi com uma voz que não reconheci como minha. Era firme, decidida, como a de uma mulher que finalmente tinha encontrado a sua espinha dorsal, depois de anos permitindo que outros a dobrassem à sua vontade. "E não é uma transferência. É o meu dinheiro da aposentadoria e eu vou ficar com ele." Ricardo se aproximou um passo, mas os seguranças se moveram imediatamente também, se posicionando entre nós. "Rosana", ele disse com aquela voz suave que ele usava quando queria me manipular. "Não seja ridícula. O que a senhora vai fazer com todo esse dinheiro? A senhora não tem despesas grandes. Nós podemos investir melhor, fazer ele crescer para toda uma família." "Para toda a família?" repeti, e uma risada amarga escapou da minha garganta. "Como quando vocês investiram os 40 mil reais da entrada da casa de vocês, ou como quando investiram os 20 mil reais que eu dei a vocês quando você perdeu o emprego. Diga-me, Ricardo, quanto me pagaram de tudo isso?" Eu vi como a máscara de falsa preocupação dele se rachava. Os olhos dele endureceram, mostrando a frieza calculista que sempre tinha estado lá, mas que eu tinha sido cega demais para ver. "Aqueles foram presentes", ele murmurou entre os dentes. "A senhora disse que foram presentes." "Eu nunca disse isso", eu respondi, e as palavras saíram de mim como água fervendo que finalmente encontrava uma fenda na panela. "Vocês disseram que me pagariam, prometeram que era temporário, prometeram juros, prometeram muitas coisas que nunca cumpriram." Vanessa começou a chorar, mas essas não eram as lágrimas genuínas de dor que eu tinha visto quando ela era criança e machucava o joelho. Eram lágrimas calculadas, lágrimas de atuação, lágrimas criadas para quebrar a minha determinação. "Mãe, eu não posso acreditar que a senhora está fazendo isso comigo. Depois de tudo o que compartilhamos, depois de todo o amor que demos." "Amor?" A palavra saiu da minha boca como uma bala. "Você chama de amor me ameaçar? Você chama de amor o seu marido machucar meu braço? Você chama de amor me trazer aqui sob engano para me roubar tudo o que eu tenho?" As pessoas no banco começaram a virar para nós. Uma senhora mais velha que esperava na fila nos observava com preocupação. Um homem jovem de terno tinha parado de checar o celular e nos olhava abertamente. Vanessa percebeu a atenção que estávamos atraindo e baixou a voz, mas a intensidade do seu desespero só aumentou. "Ok", ela sussurrou, limpando as lágrimas com as costas da mão. "Não transfere tudo, só a metade. 15 mil reais é tudo o que precisamos para sair deste problema." "Que problema, Vanessa?" eu perguntei e pude ver que a pergunta a pegou de surpresa. "Ricardo tem um emprego, vocês têm uma casa, qual é exatamente a emergência que requer o meu dinheiro de aposentadoria?" Ela ficou em silêncio por um momento e, nesse silêncio, eu vi a verdade que eu tinha evitado por anos. Não havia emergência. Não havia crise real, só havia dois adultos que tinham construído o estilo de vida deles em torno da minha incapacidade de lhes dizer não. Eles tinham gastado mais do que ganhavam porque sabiam que a mamãe sempre estaria lá para cobrir a diferença. "Vanessa", continuei, "você tem 35 anos, seu marido tem 38, ambos têm educação universitária que eu paguei. Ambos têm empregos. É hora de vocês aprenderem a viver com a própria renda." "E a Clara?" perguntou Ricardo, usando a sua carta mais forte. "E a sua neta? A senhora vai permitir que ela sofra porque a avó ficou egoísta?" Essa palavra, egoísta, me atingiu como um tapa. Durante toda a minha vida, eu tinha temido ser egoísta. Eu tinha sacrificado meus desejos, minhas necessidades, meus sonhos, tudo para não ser egoísta. Mas agora, parada naquele banco, com os meus últimos 30 mil reais prestes a serem roubados, eu percebi algo fundamental. Não era egoísta cuidar de mim mesma, era sobrevivência. "A Clara não vai sofrer", eu disse com firmeza.
Vocês podem continuar sustentando-a com a renda de vocês, como milhões de pais responsáveis em todo o mundo fazem. O que vocês não podem fazer é usar o meu amor pela minha neta para me manipular. Tomás limpou a garganta. Senhora Vanessa, Senhor Ricardo, vocês terão que se retirar. A senhora Rosana deixou bem claro que não deseja prosseguir com essa transação e continuar a pressioná-la é assédio. Ela é minha mãe, gritou Vanessa. Eu tenho o direito de falar com a minha mãe. Não quando a senhora a está intimidando na propriedade do banco, respondeu Tomás com autoridade. Os seguranças vão acompanhá-los até a saída. Vanessa me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era tristeza, não era decepção, era ódio puro, cristalizado depois de anos de ressentimento oculto. Tudo bem, mãe, ela disse com a voz fria. Se é isso que a senhora quer, mas não venha chorando quando estiver sozinha naquela casa vazia, sem ninguém para visitá-la, sem ninguém para se preocupar com a senhora. E não ligue quando precisar de ajuda, acrescentou Ricardo. Não ligue quando estiver doente ou quando não puder subir as escadas. Não somos o seu plano de saúde pessoal. As palavras deles foram feitas para me assustar, para me fazer imaginar um futuro solitário e desprotegido. E funcionaram, em parte. Eu senti um arrepio de medo correndo pela minha espinha. E se eu realmente ficasse doente? E se eu precisasse de ajuda? E se essa decisão de ficar com meu dinheiro me custasse a minha família? Mas então eu me lembrei de algo que o pai tinha me dito pouco antes de morrer. Estávamos sentados na sala assistindo a um programa de TV sobre golpes contra idosos e ele tinha comentado: Rosana, o medo é a ferramenta mais poderosa que os manipuladores têm. Eles fazem você imaginar todos os horrores que poderiam acontecer se você não fizer o que eles querem, mas a verdade é que a maioria dessas coisas nunca acontece. E se acontecerem, você as enfrenta quando chegam, não antes. Eu entendi, eu disse a Vanessa, e minha voz soou mais calma do que eu me sentia por dentro. Se essa é a decisão de vocês, eu a aceito, mas não vou mudar a minha por medo do que possa acontecer no futuro. Os seguranças se aproximaram. Senhores, é hora de ir. Um deles disse com profissionalismo firme. Vanessa pegou a bolsa com movimentos bruscos, cheios de raiva contida. Isso não vai ficar assim, mãe. Vamos conversar sobre isso em casa quando a senhora não tiver esses estranhos enchendo a sua cabeça com ideias ridículas. Não, eu disse, e a palavra saiu mais forte do que eu esperava. Não vamos conversar sobre isso em casa. Não até você estar pronta para aceitar a minha decisão sem tentar mudá-la. Eles saíram sem olhar para trás. Ricardo com uma mão possessiva nas costas da Vanessa, sussurrando algo no ouvido dela que fez os ombros dela ficarem ainda mais tensos. Eu os vi caminhar para o estacionamento pelas janelas do banco. Duas figuras se afastando da minha vida, levando anos de manipulação e chantagem emocional. Quando não pude mais vê-los, sentei pesadamente em uma das cadeiras da área de espera. As pernas tremiam, não de medo, mas da libertação de anos de tensão acumulada. Eu tinha feito algo que nunca pensei que seria capaz de fazer. Eu tinha dito não para a minha filha. Eu tinha escolhido o meu bem-estar em vez da manipulação dela. Tomás se aproximou e sentou ao meu lado. Como a senhora se sente? Ele me perguntou. Eu pensei por um momento antes de responder. Assustada, eu admiti, mas também livre, como se eu finalmente pudesse respirar depois de anos, segurando o fôlego. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. Não porque eu sentia falta de Vanessa e Ricardo, mas porque eu tive que enfrentar a realidade de quem eu tinha sido durante todos esses anos. Sentei na minha sala vazia, rodeada de fotografias de família, que agora pareciam rir de mim de dentro das molduras douradas, e me fiz perguntas que eu tinha evitado por décadas. Quando foi que eu perdi a minha voz? Quando foi que eu deixei de ser Rosana para me tornar apenas a mãe da Vanessa? As ligações começaram naquela mesma noite. Meu telefone tocava a cada hora, mostrando o nome de Vanessa na tela. Eu não atendi nenhuma. No segundo dia, começaram as mensagens de texto. Mãe, eu sei que a senhora está chateada, mas precisamos conversar. Mãe, a Clara pergunta pela senhora. Ela está muito triste. Mãe, o Ricardo diz que pede desculpas se ele a machucou.
Não foi a intenção dele. Cada mensagem era uma nova agulha de culpa tentando perfurar a armadura de determinação que eu tinha construído. No terceiro dia, eles apareceram na minha porta. Eu os vi pela fresta da cortina da sala. Vanessa com um vestido amarelo que eu sabia que era a minha cor favorita, Ricardo com o melhor sorriso falso dele e a Clara de mãos dadas entre eles. Minha neta tinha um desenho nas mãos, provavelmente outro dos seus retratos da avó gigante com braços enormes. Meu coração doeu ao vê-la, mas eu não abri a porta. Vanessa tocou a campainha por 10 minutos seguidos, depois começou a bater. Mãe, eu sei que a senhora está aí. Seu carro está na garagem, por favor. Só queremos conversar. A voz dela se tornava mais desesperada a cada súplica. A Clara está com saudades. Olha, ela fez um desenho para a senhora. Eu ouvi a vozinha da minha neta. Por que a vovó não abre? Mami, eu fiz algo de errado? O som daquela pergunta inocente quase me quebrou. Quase corri para abrir a porta. Quase caí de novo no padrão familiar de ceder à manipulação emocional, mas me lembrei das palavras de Tomás. O medo e a culpa são as ferramentas mais poderosas dos manipuladores. Eu me afastei da janela e me refugiei no meu quarto, onde eu não podia ouvi-los. Coloquei música clássica no rádio pequeno que o pai tinha me dado de presente para o nosso 30º aniversário e tentei bloquear o som das vozes deles. Depois de 1 hora, eles finalmente foram embora. Naquela noite, Brenda, minha irmã mais nova, me ligou. Rosana, a Vanessa me contou o que aconteceu no banco. Ela disse que você ficou paranoica, que você acha que eles querem te roubar. A voz dela tinha aquele tom condescendente que ela usava quando pensava que alguém estava agindo irracionalmente. Ela diz que eles só queriam te ajudar a investir seu dinheiro melhor. Foi isso que ela te disse? Perguntei e pude ouvir a amargura na minha própria voz. Ela te contou também que o marido dela machucou o meu braço? Ela te contou que eu tive que passar um bilhete secreto para o gerente do banco pedindo ajuda? Brenda ficou em silêncio por um momento. Sério? Ele te machucou? Sério? Ele me machucou. E a Vanessa viu e não fez nada para impedi-lo. As palavras saíam mais fácil agora, como se cada vez que eu as dizia, elas se tornassem mais reais, mais válidas. Brenda, eles já tiraram mais de 100 mil reais de mim nos últimos 10 anos. Nunca me pagaram 1 centavo de volta, e agora eles queriam os últimos 30 mil que me restavam. Mas, Rosana, Brenda disse com gentileza, é a sua filha. Famílias se ajudam. Famílias se ajudam. Eu concordei. Mas isso não era ajuda. Isso era exploração. Há uma diferença entre ajudar ocasionalmente e ser tratada como um caixa eletrônico pessoal. Depois de desligar com minha irmã, eu percebi que até as pessoas que me amavam não entendiam completamente o que eu tinha vivido. Eles tinham visto as transferências de dinheiro, mas não tinham visto a manipulação emocional. Eles tinham visto os presentes generosos, mas não tinham visto as ameaças veladas quando eu hesitava. Era impossível explicar anos de abuso sutil para alguém que só tinha visto a superfície. No 4º dia, Clara apareceu sozinha na minha porta. Meu coração parou quando a vi pela janela, com o uniforme da escola e a mochila rosa, parada na minha varanda como se nada tivesse mudado. Desta vez eu abri a porta porque eu sabia que uma menina de 8 anos não era responsável pelas manipulações dos pais dela. Oi, vovó, ela me disse com aquele sorriso que podia iluminar cidades inteiras. A mãe diz que a senhora está brava com a gente, mas eu não fiz nada de errado, fiz? Eu me agachei na altura dela, engolindo as lágrimas que ameaçavam cair. Não, meu amor, você não fez nada de errado, a vovó não está brava com você. Então, por que a senhora não veio nos visitar? Por que a senhora não atende o telefone quando a mãe me liga? Os olhos verdes dela, tão parecidos com os de Vanessa, mas cheios de inocência genuína, me observavam com confusão. Clara, eu disse, escolhendo minhas palavras cuidadosamente. Às vezes os adultos têm problemas que precisam resolver, mas isso não significa que a vovó não te ama. Eu sempre vou te amar, não importa o que aconteça. Posso entrar? Eu fiz um desenho novo para a senhora. Ela levantou uma folha de papel que ela tinha segurado contra o peito. Eu a deixei entrar e nós sentamos na sala enquanto ela me explicava o seu desenho. Era como todos os outros. Eu aparecia como uma figura gigante com braços enormes, mas desta vez havia algo diferente. Em vez de sorrir,
A avó do desenho parecia triste. Por que a vovó está triste no seu desenho? Eu perguntei. Porque a mãe me diz que a senhora está triste. Ela diz que uns homens maus no banco disseram coisas que a deixaram confusa. Clara me olhava com aqueles olhos sérios que pareciam velhos demais para o rosto dela. É verdade que tem homens maus, vovó? Eu percebi que Vanessa já tinha começado a construir a sua versão dos eventos, me pintando como uma vítima confusa e manipulada por estranhos. Ela era inteligente, eu tinha que admitir. Ao contar essa versão para Clara, ela não só controlava a narrativa, mas também preparava o terreno para futuros intentos de manipulação. Não tem homens maus, Clara, eu disse com firmeza. Os senhores do banco são bons. Eles me ajudaram quando eu precisei de ajuda. Mas então por que a mãe me diz que... Às vezes, eu a interrompi suavemente. Os adultos veem as mesmas coisas de forma diferente. Como quando você e a sua amiga veem uma nuvem e você diz que parece um gato, mas ela diz que parece um cachorro. As duas estão vendo a mesma nuvem, mas a interpretam de forma diferente. Clara concordou com a cabeça solenemente, como se aquela explicação fizesse total sentido para ela. Passamos 1 hora colorindo juntas e por um momento eu pude fingir que nada tinha mudado. Mas, quando chegou a hora de ela ir embora, porque eu sabia que Vanessa viria buscá-la logo, Clara me fez uma pergunta que me partiu o coração. Vovó, a senhora não vai mais me dar dinheiro para as minhas aulas de balé? Aí estava. Mesmo aos 8 anos, Clara já tinha aprendido a associar o meu amor com o meu dinheiro. Ela já tinha internalizado a lição que Vanessa tinha ensinado a ela, que a vovó era valiosa pelo que ela podia dar, não por quem ela era. Clara, eu disse, me agachando novamente na altura dela. Você me ama porque eu te dou dinheiro ou me ama porque eu sou a sua avó? Ela parecia confusa com a pergunta. Eu amo a senhora porque a senhora é a minha avó, mas o dinheiro também é bom. A mãe me diz que é por isso que a senhora é a melhor avó do mundo, porque a senhora sempre nos ajuda quando precisamos de coisas. Naquele momento, eu entendi o dano mais profundo que eu tinha causado com meus anos de generosidade sem limites. Eu não só tinha permitido que Vanessa se tornasse financeiramente dependente e emocionalmente manipuladora. Eu também tinha ensinado à minha neta que o amor se expressava por meio do dinheiro, que as relações familiares tinham um componente transacional. Clara, eu disse a ela, quero que você saiba algo muito importante. Eu te amo por quem você é, não pelo que eu posso te dar. E o amor verdadeiro não se compra com dinheiro, entende? Ela concordou com a cabeça, mas eu pude ver nos olhos dela que a resposta era mais automática do que genuína. Ela era jovem demais para entender completamente o conceito, especialmente quando toda a experiência de vida dela tinha lhe ensinado o contrário. Quando Vanessa chegou para buscar a Clara, ela não saiu do carro. Ela simplesmente buzinou da garagem, como se eu fosse uma estranha cuidando da filha dela. Clara correu para o carro, virou para acenar e desapareceu atrás dos vidros escuros do veículo. Naquela noite, sentada sozinha na minha sala, eu percebi que tinha perdido mais do que meu dinheiro durante todos esses anos. Eu tinha perdido a minha identidade, a minha voz e a minha capacidade de ter relações autênticas. Mas também percebi algo mais. Pela primeira vez em décadas, eu tinha a oportunidade de recuperar tudo isso. 1 semana depois do incidente no banco, quando eu já tinha começado a me acostumar com o silêncio estranho da minha casa, sem as ligações constantes da Vanessa, recebi uma visita inesperada. Era um domingo à tarde e eu estava regando as plantas do jardim que o pai tinha cuidado com tanto amor quando ouvi a campainha. Pela fresta da porta, vi uma jovem que eu não reconheci imediatamente. Ela era alta, com cabelo castanho preso em um rabo de cavalo e tinha um sorriso nervoso que me parecia familiar. Quando eu abri a porta, eu percebi que era Clara, mas não a Clara de 8 anos que tinha me visitado alguns dias antes. Esta era uma Clara de 18 anos, uma versão da minha neta que existia apenas na minha imaginação de como ela seria quando crescesse. Mas a confusão durou só 1 segundo, porque então a jovem falou: Senhora Rosana, eu sou a Clara, mas não a sua neta Clara. Eu sou a sua sobrinha neta, a filha do Bruno, o filho da sua irmã Brenda. A voz dela era suave, mais decidida. Eu sei que não nos conhecemos bem, mas eu precisava vir falar com a senhora. Bruno. O nome me trouxe lembranças vagas de um sobrinho que eu tinha visto em reuniões de família quando ele era criança.
mas que tinha perdido o contato com a nossa família quando ele se mudou para outro estado para trabalhar. Por favor, entre, eu disse, me afastando. Você quer um chá? Nós nos sentamos na sala e Clara, esta outra Clara, me explicou por que ela tinha vindo. Meu pai me contou o que aconteceu no banco. A tia Brenda contou a história toda para ele e ele me pediu para vir falar com a senhora. Ela fez uma pausa como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. A senhora veja, Rosana, eu passei por algo muito parecido com a minha própria mãe. Ela me contou a história dela enquanto o chá esfriava nas nossas xícaras. A mãe dela, a ex-esposa de Bruno, tinha desenvolvido um vício em jogos de azar depois do divórcio. Por anos ela tinha manipulado Clara para que ela lhe desse dinheiro dos seus trabalhos de meio período, dinheiro da poupança dela para a faculdade. Ela até tinha falsificado a assinatura de Clara em vários empréstimos estudantis. Sempre era uma emergência, explicou Clara. Sempre era a última vez. Ela sempre me prometia que me pagaria, que só precisava de um pouco mais de tempo. E o que você fez? Eu perguntei, embora eu já suspeitasse da resposta. No começo, nada. Era a minha mãe. Eu deveria amá-la incondicionalmente, certo? Filhas boas deveriam ajudar as suas mães. A voz dela tinha um tom amargo que eu reconheci imediatamente. Mas então eu percebi que não era amor o que ela me pedia, era sobrevivência. A sobrevivência dela às custas da minha. Ela me contou sobre como ela teve que cortar completamente o contato com a mãe dela por 2 anos, sobre como ela teve que aprender a ignorar as ligações desesperadas, as mensagens de culpa, as ameaças de suicídio que acabaram sendo manipulações vazias. Foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida, ela admitiu, mas também foi o que me salvou. E agora? Eu perguntei. Como está a sua relação com ela? Melhor, respondeu Clara com um sorriso pequeno, mas genuíno, mas só porque eu impus limites firmes e me recusei a movê-los. Agora nós temos uma relação, mas é uma relação honesta. Ela sabe que não pode me pedir dinheiro. Sabe que se ela mentir ou manipular, eu desapareço de novo. E surpreendentemente, quando tiramos o dinheiro da equação, nós descobrimos que havia amor de verdade debaixo de toda a disfunção. As palavras dela me deram algo que eu não tinha sentido desde o incidente no banco: esperança. Você acha que é possível? Eu perguntei. Você acha que a Vanessa e eu poderíamos ter uma relação de verdade algum dia? Eu não sei, respondeu Clara honestamente. Depende de se ela está disposta a mudar. Mas o que eu sei é que a senhora tem que estar disposta a manter os seus limites. Não importa o quanto isso doa. Ela me contou sobre um grupo de apoio que se reunia na biblioteca do centro toda terça-feira à noite. É para pessoas que já sofreram abuso financeiro por parte de familiares, ela explicou. No começo eu achei que era ridículo. Eu não me considerava vítima de abuso, mas quando eu fui, eu percebi que havia dezenas de pessoas como nós, pais, avós, irmãos, todos que tinham sido manipulados por familiares que sabiam exatamente quais botões apertar. Antes de ir embora, Clara me deu um abraço longo e caloroso. Senhora Rosana, o que a senhora fez naquele banco foi incrivelmente corajoso. Não deixe ninguém fazer a senhora se sentir culpada por cuidar de si mesma. Aquela semana passou voando. Pela primeira vez em anos, eu comecei a fazer coisas só para mim. Eu li livros que eu tinha querido ler por décadas, mas que nunca tinha tido tempo. Eu caminhei pelo parque onde o pai e eu costumávamos passear nas manhãs de domingo. Eu cozinhei refeições que eu gostava, não as que eu sabia que a Vanessa gostava quando ela vinha me visitar. Na terça-feira à noite, eu decidi ir ao grupo de apoio. A biblioteca estava tranquila e, em uma sala pequena no fundo, eu encontrei 12 pessoas sentadas em círculo. Havia homens e mulheres de todas as idades, mas a maioria era mais velha de 50. A facilitadora, uma mulher chamada Sandra, me recebeu com calor e me pediu para me apresentar só se eu me sentisse à vontade para fazê-lo. Eu ouvi história após história que se pareciam com a minha. Uma senhora de 70 anos cujo filho tinha roubado R$100.000 dela falsificando cheques. Um homem de 60 que tinha hipotecado a casa dele 3 vezes para cobrir as dívidas de jogo do irmão. Uma mulher da minha idade, cuja filha a tinha convencido a colocar a casa no nome dela, só para descobrir depois que ela a tinha vendido sem lhe dizer. Quando chegou a minha vez de falar, as palavras saíram como um rio que finalmente encontrava o mar. Eu contei a ele sobre a Vanessa, sobre os anos de manipulação, sobre o incidente no banco
Eu esperava ser julgada, esperava que me dissessem que eu tinha sido tola ou ingênua. Em vez disso, eu encontrei compreensão, eu encontrei validação, eu encontrei pessoas que tinham vivido exatamente a mesma coisa. O abuso financeiro por parte de familiares é um dos tipos de abuso mais difíceis de reconhecer, explicou Sandra depois que eu terminei, porque ele está embrulhado em amor, em obrigação familiar, em culpa. Os abusadores sabem exatamente o que dizer para nos fazer sentir que somos nós que estamos sendo irracionais. Uma senhora chamada Eliana, que tinha estado no grupo por 2 anos, me deu o conselho mais valioso. Rosana, a senhora vai duvidar da sua decisão 1000 vezes. Vai se perguntar se foi dura demais, se a senhora reagiu exageradamente, se a senhora deveria ligar para a sua filha e pedir desculpas. Esses momentos de dúvida são normais. Mas toda vez que a senhora sentir essa dúvida, lembre-se de como a senhora se sentiu naquele banco. Lembre-se do medo, da dor física, do desespero. Esses sentimentos não mentiam. Quando eu cheguei em casa naquela noite, havia 3 mensagens de voz de Vanessa na minha secretária eletrônica. Eu as ouvi e, pela primeira vez, eu pude ouvir a manipulação claramente, como se alguém tivesse limpado os meus ouvidos depois de anos de cera acumulada. Mãe, a Clara pergunta pela senhora todos os dias. Ela está deprimida. Ela não entende porque a avó dela não quer vê-la. Mãe, o Ricardo e eu estivemos conversando e achamos que a senhora deveria ver um médico. Esse comportamento não é normal para a senhora. Mãe, eu estou começando a pensar que talvez a senhora tenha problemas de memória. A senhora já considerou que pode estar desenvolvendo demência? Cada mensagem era uma nova estratégia. Primeiro, usar a Clara como escudo emocional. Segundo, invalidar a minha capacidade de tomar decisões racionais. Terceiro, sugerir que eu tinha problemas cognitivos. Era como um manual de manipulação psicológica executado com precisão cirúrgica. Eu apaguei as mensagens sem retornar as ligações. No dia seguinte, enquanto eu estava preparando o café da manhã, o telefone tocou. Na tela apareceu um número que eu não reconheci, então eu atendi pensando que poderia ser importante. Vovó? Era a voz da minha neta Clara, a de 8 anos, a Clara de verdade. A mãe me emprestou o telefone do trabalho para eu te ligar. Ela diz que a senhora não atende mais quando ligamos de casa. Meu coração acelerou. Oi, meu amor. Como você está? Bem, mas com muita saudade da senhora. Quando a senhora vai vir nos visitar? Quando vamos juntas ao parque como antes? A vozinha dela estava cheia de tristeza genuína, e eu senti que a minha determinação começou a vacilar. Clara, eu disse, escolhendo minhas palavras cuidadosamente. A vovó te ama muito, mas agora a sua mãe e eu temos alguns problemas de adultos que precisamos resolver. Mas a senhora vai resolver os problemas logo, porque o meu aniversário é em 2 meses e eu queria pedir algo especial. Aí estava outra vez. Mesmo em uma conversa aparentemente inocente, aparecia a expectativa de que a avó daria dinheiro para algo especial. O que você queria me pedir, meu amor? Eu queria pedir para a senhora me ajudar a comprar um vestido novo para o meu recital de balé. A mãe diz que custa R$ 200 e que eles não têm dinheiro este mês. E aí estava a verdadeira razão da ligação. Vanessa tinha usado a sua própria filha de 8 anos como intermediária para solicitar dinheiro. Ela tinha enviado aquela menina inocente para fazer o trabalho sujo que ela já não podia fazer diretamente. Naquele momento, sentada na minha cozinha com o telefone na mão, eu entendi que essa guerra apenas estava começando. Clara, eu disse para a minha neta com o coração partido, mas a voz firme. Deixa eu falar com a sua mãe. Houve um silêncio. Então, eu ouvi a voz de Vanessa no fundo dizendo: dá o telefone para a mamãe, meu amor. Quando Vanessa pegou o telefone, a voz dela era diferente. Não era o desespero histérico dos dias anteriores. Era calculada, fria, como se ela tivesse tido tempo para planejar exatamente o que dizer. Oi, mãe. A Clara queria te ligar porque está com muita saudade. Ela tem ficado muito triste desde que a senhora decidiu nos cortar da sua vida. Cada palavra estava carregada de uma acusação velada. Eu espero que a senhora entenda que uma menina de 8 anos não compreende porque a avó dela, de repente, não quer mais vê-la. Manipular? A voz dela subiu uma oitava fingindo indignação. Mãe,
A Clara precisa de um vestido para o recital dela. É algo normal que qualquer avó gostaria de fazer pela sua neta. Eu não entendo quando foi que ajudar a sua própria família se tornou manipulação. Se tornou manipulação. Eu respondi com uma clareza que me surpreendeu a mim mesma. Quando você começou a usar a sua filha de 8 anos como mensageira para pedir dinheiro depois que eu lhe disse claramente que não ia mais financiar o seu estilo de vida. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Quando Vanessa voltou a falar, a máscara de mãe preocupada dela finalmente caiu. Sabe de uma coisa, mãe? A senhora tem razão. Sim, eu disse para Clara pedir dinheiro para o vestido. E sabe por quê? Porque a senhora sempre foi a avó que dá presentes. Sempre foi a que torna as coisas especiais possíveis e agora, do nada, a senhora decide que não quer mais ser essa pessoa. Como eu devo explicar isso para uma criança? Você explica? Eu disse, sentindo uma força nova correndo nas minhas veias. Que os avós podem amar sem dar dinheiro. Você explica que famílias saudáveis não condicionam o amor delas a transações financeiras. Você explica que vocês, os pais dela, são responsáveis por cobrir as necessidades dela. As necessidades dela? Vanessa riu, mas era uma risada amarga, cheia de ressentimento. Mãe, nós vivemos com o salário do mês. O Ricardo ganha o suficiente para cobrir o básico, mas as coisas extras, as coisas que fazem a infância da Clara ser especial, sempre dependeram da senhora, e a senhora sabia disso. A senhora gostava de ser a heroína, a salvadora, a que tornava os sonhos possíveis. As palavras dela me atingiram como um tapa porque havia algo de verdade nelas. Por anos eu tinha encontrado o meu propósito, o meu valor pessoal em ser a solucionadora de problemas financeiros. Eu tinha sentido orgulho quando Vanessa me apresentava para as amigas dela dizendo: "A minha mãe sempre está aqui para nós." Eu tinha gostado de ser vista como generosa, como bem-sucedida, como a matriarca que podia resolver qualquer crise com um cheque. Você tem razão, eu admiti. E eu pude sentir que Vanessa ficou surpresa com a minha resposta. Eu gostava de ser a heroína. Eu gostava de sentir que eu era necessária, que eu era valiosa para vocês. Mas, Vanessa, você percebe o que isso fez a nós duas? Transformou você em alguém que não consegue resolver os próprios problemas sem pedir dinheiro e me transformou em alguém que não se sentia amada a menos que estivesse dando. Não diga isso, murmurou Vanessa, mas havia menos convicção na voz dela. É verdade, minha filha. E o pior é que nós estamos ensinando a mesma coisa para a Clara. Ela está crescendo pensando que o amor da família tem um preço, que as relações se mantêm através de transações financeiras. Houve outro silêncio, então Vanessa disse algo que me partiu o coração. E o que eu devo fazer agora, mãe? Como eu vou pagar o vestido? Como eu vou explicar para a Clara que ela não pode estar no recital porque nós não temos dinheiro? Pela primeira vez na nossa conversa, eu ouvi vulnerabilidade real na voz dela. Não era manipulação, era o medo genuíno de uma mãe que não sabia como cumprir as expectativas da filha. E naquele momento eu entendi que Vanessa não era só uma manipuladora calculista. Ela também era uma mulher que tinha desenvolvido uma dependência financeira tão forte que, genuinamente, não sabia como viver sem o meu apoio. Vanessa, eu disse com gentileza. Você já considerou falar com a escola de balé? Muitas vezes eles têm programas de assistência ou vestidos usados que podem emprestar. Você já pensou em vender algumas coisas que vocês já não usam? Já olhou opções de trabalho de meio período? Não é tão fácil, mãe. Eu concordo, não é fácil. Mas é possível. Milhões de famílias resolvem este tipo de problema todos os dias, sem pedir dinheiro para os pais idosos. Mas a senhora não é qualquer mãe idosa, protestou Vanessa. A senhora tem dinheiro, a senhora tem os meios para nos ajudar. Por que é tão terrível que a gente queira um pouco de ajuda? Por que não é um pouco de ajuda, Vanessa? Nos últimos 10 anos, vocês me pediram mais de 100 mil reais e nunca me pagaram um centavo de volta. Minha voz se tornou mais firme. E porque a ajuda vem acompanhada de manipulação, mentiras e agora até mesmo violência física. O Ricardo não queria te machucar. Ele estava nervoso, só isso. O Ricardo segurou o meu braço tão forte que deixou hematomas. E você viu e não fez nada para impedi-lo. A imagem daquele momento no banco voltou à minha mente com clareza cristalina. Seu marido estava disposto a me machucar fisicamente para obter meu dinheiro. E você concordou com isso.
Eu não concordei. O seu silêncio foi concordância, Vanessa. A sua falta de ação foi cumplicidade. A conversa continuou por mais 20 minutos, mas era como se estivéssemos falando idiomas diferentes. Vanessa via os meus limites como egoísmo. Eu via a persistência dela como abuso. Ela via os meus anos de generosidade como evidência de que eu deveria continuar a dar. Eu os via como evidência de que eu tinha permitido que uma dinâmica tóxica se desenvolvesse. Quando finalmente desligamos sem ter resolvido nada, eu fiquei sentada na minha cozinha sentindo uma mistura de tristeza e alívio. Tristeza porque eu percebi que talvez não houvesse uma forma de consertar a nossa relação sem que um de nós dois mudasse completamente. Alívio porque pela primeira vez eu tinha conseguido articular os meus sentimentos sem ceder à culpa ou à manipulação. Naquela tarde, eu decidi fazer algo que eu não tinha feito em anos. Saí sozinha para caminhar pelo centro da cidade. Passei por lojas que eu sempre tinha querido visitar, mas nunca tinha tido tempo. Entrei em uma livraria e comprei 3 livros que me tinham recomendado no grupo de apoio. Parei em uma cafeteria e pedi um bolo caro, só porque eu tive vontade. Enquanto eu estava sentada na cafeteria, saboreando um pedaço de bolo de chocolate que eu tinha pedido sem calcular quanto custava, ou se eu deveria economizá-lo, eu percebi algo revolucionário. Eu podia gastar dinheiro comigo mesma sem sentir culpa. Eu podia tomar decisões sobre a minha própria vida sem pedir permissão ou me justificar para ninguém. Pela primeira vez em décadas, eu me senti livre. Naquela noite, enquanto eu lia um dos meus livros novos na sala com uma xícara de chá quente, o telefone tocou. Era um número que eu não reconheci, então eu deixei que fosse para a secretária eletrônica. Mas então eu ouvi uma voz que me fez levantar imediatamente para atender. Vovó, sou a Clara Grande, a sobrinha neta. Eu queria perguntar para a senhora como foi no grupo de apoio e também queria convidar a senhora para jantar no sábado. Meu pai está cozinhando e eu acho que ele gostaria de conhecer a senhora melhor. Pela primeira vez em semanas, eu sorri genuinamente. Eu tinha perdido uma relação tóxica com a minha filha, mas eu tinha ganhado algo que eu não sabia que existia. Uma conexão autêntica com a família que me valorizava por quem eu era, não pelo que eu podia dar. Eu adoraria, eu respondi. E enquanto eu o dizia, eu senti que uma nova versão de mim mesma estava começando a florescer. 2 anos depois do meu incidente no banco, eu acordei em um quarto que eu não reconheci por um momento. As cortinas eram diferentes, a luz entrava por um ângulo diferente e o ar cheirava a jasmim, em vez do perfume rançoso da tristeza que tinha impregnado a minha casa durante tantos anos. Então eu me lembrei, eu estava na Toscana, em uma pequena pousada que eu tinha reservado para a minha viagem de 2 semanas à Itália. Era a minha primeira viagem internacional sozinha, e eu a tinha pago com o meu próprio dinheiro sem pedir permissão para ninguém. A viagem tinha sido ideia de Clara, minha sobrinha neta, que tinha se tornado uma presença constante e curadora na minha nova vida. Senhora Rosana, ela me tinha dito durante um dos nossos jantares semanais. A senhora passou 69 anos vivendo para os outros. É hora de a senhora viver para a senhora mesma. Ela tinha tirado o notebook dela e me mostrado fotografias de pequenas vilas italianas, de mercados cheios de flores, de vinhedos que se estendiam até o horizonte. A senhora não gostaria de ver o mundo com os seus próprios olhos? No começo, a ideia me tinha parecido ridícula. Mulheres como eu não viajavam sozinhas pela Europa. Mulheres como eu ficavam em casa cuidando dos outros, esperando que a vida fosse generosa com elas em vez de ser generosas consigo mesmas. Mas então eu me lembrei de algo que eu tinha aprendido no grupo de apoio. Crenças limitantes são correntes que nós mesmas colocamos. Então, eu reservei a viagem. Eu tirei um passaporte pela primeira vez na minha vida. Eu comprei malas novas e roupas confortáveis para caminhar. E quando Vanessa descobriu, ela me ligou furiosa. A senhora está gastando o seu dinheiro de aposentadoria em uma viagem para a Europa. Ela tinha gritado no telefone. Mãe, esse dinheiro deveria ser para emergências. E se a senhora ficar doente? E se a senhora precisar de cuidados médicos caros? Vanessa, eu tinha respondido com uma calma que me surpreendeu até a mim mesma. Eu tenho plano de saúde, eu tenho economias suficientes para qualquer emergência real. E depois de 40 anos de trabalhar e economizar, eu mereço gastar algum dinheiro na minha própria felicidade. E nós?
E se a gente precisar de ajuda enquanto a senhora está de férias? Então vocês farão o que qualquer adulto funcional faz: resolvem os próprios problemas. Eu tinha desligado o telefone sem mais discussão, e pela primeira vez não tinha me sentido culpada por isso. Agora, sentada na varanda da pousada, com uma xícara de café italiano autêntico e um pão doce assado na hora, eu me lembrei daquela conversa e sorri. Aos meus pés se estendia um vale verde salpicado de oliveiras centenárias, e à distância, eu podia ver outros viajantes começando as suas caminhadas matinais. Alguns eram casais jovens, outros eram famílias com crianças, mas também havia várias mulheres da minha idade viajando sozinhas e todas pareciam radiantes de liberdade. Meu telefone vibrou como uma mensagem de texto. Por um momento, meu coração acelerou, pensando que poderia ser Vanessa com alguma nova emergência familiar criada, para me fazer sentir culpada por estar tão longe. Mas era Clara, a grande. Como está a aventura italiana? Quero ver fotos, ela tinha escrito, seguido de vários emojis de coração. Eu enviei a ela uma foto da paisagem e escrevi: é mais bonito do que eu imaginei. Eu me sinto como uma pessoa completamente nova. A resposta dela chegou imediatamente. Sabe de uma coisa? Eu acho que a senhora não é uma pessoa nova. Eu acho que a senhora finalmente está sendo a pessoa que a senhora sempre foi, mas que nunca se permitiu ser. As palavras dela me deram tanto em que pensar que eu decidi caminhar até a cidade para processá-las. Enquanto eu caminhava pelas ruas de paralelepípedos, eu pensei em todas as mudanças que tinham acontecido nos últimos meses. Depois da minha confrontação com a Vanessa, eu tinha esperado me sentir vazia, sem propósito. Por tantos anos, a minha identidade tinha sido construída em ser necessária, em ser a solucionadora de problemas, em ser indispensável para a minha família. Mas em vez de vazio, eu tinha encontrado espaço para descobrir que eu gostava quando eu não tinha que me preocupar em agradar os outros. Espaço para formar novas amizades com pessoas que me valorizavam pela minha conversa, meu senso de humor, minha perspectiva, não pela minha capacidade de escrever cheques. Espaço para explorar partes de mim mesma que tinham ficado adormecidas por décadas. No grupo de apoio, eu tinha conhecido Eliana, uma mulher de 75 anos que tinha passado por uma experiência parecida com o filho viciado em drogas. Nós tínhamos nos tornado amigas e, juntas, nós tínhamos começado a fazer aulas de pintura no centro comunitário. Eu descobri que eu tinha talento para paisagens, algo que eu nunca teria sabido se eu tivesse continuado a gastar cada hora livre e cada real disponível nos problemas da Vanessa. Eu também tinha começado a fazer trabalho voluntário em um abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica. Lá, eu tinha conhecido mulheres de todas as idades que estavam aprendendo, como eu, a reconstruir as vidas delas depois de relações tóxicas. O trabalho era difícil emocionalmente, mas também era profundamente gratificante. Pela primeira vez na minha vida, eu estava ajudando os outros a partir de um lugar de força, não de codependência. E o mais surpreendente de tudo, minhas finanças estavam melhores do que nunca. Sem os pedidos constantes de dinheiro de Vanessa e Ricardo, eu tinha conseguido criar um verdadeiro fundo de emergência. Tinha conseguido investir parte das minhas economias, tinha conseguido me permitir pequenos luxos como esta viagem sem me angustiar com o futuro. Enquanto eu comprava ingredientes frescos para preparar o jantar na cozinha pequena do meu quarto, eu recebi uma ligação inesperada. Era Tomás, o gerente do banco que tinha me salvado naquele dia terrível que agora parecia pertencer a outra vida. Senhora Rosana, ele disse com a voz dele, calorosa e profissional. Eu espero que a senhora não se incomode por eu ligar durante as suas férias. Eu consegui o seu número através da Clara, a sua sobrinha neta, porque eu tinha notícias que eu achei que a senhora gostaria de ouvir. Meu coração acelerou. Que tipo de notícias? A Vanessa e o Ricardo vieram ao banco na semana passada. Eles tentaram acessar uma conta conjunta que aparentemente eles tinham com a senhora há vários anos. Uma conta sobre a qual eles não sabiam que nós tínhamos colocado alertas depois do incidente. Eu não sabia de que conta ele estava falando, mas pedi a ele que continuasse. Parece que há 3 anos, quando a senhora estava cuidando do seu marido doente, a Vanessa convenceu a senhora a adicionar o nome dela a uma das suas contas de poupança em caso de emergência. A senhora se lembra disso?
Eu me lembrei vagamente de assinar alguns papéis durante os dias confusos depois do diagnóstico do pai, quando Vanessa tinha insistido em me ajudar a organizar os meus assuntos financeiros. Naquele momento, eu tinha confiado nela completamente. A conta tinha 12 mil reais, continuou Tomás. Eles tentaram sacar tudo, mas o nosso sistema os parou automaticamente e me ligaram. Quando eu expliquei a eles que eles não podiam fazer transações sem a sua presença e autorização explícita, eles ficaram muito agressivos. Tivemos que chamar a segurança. 12 mil reais. Dinheiro que eu tinha esquecido que existia. Dinheiro que Vanessa tinha esperado o momento perfeito para pegar. O dia no banco não tinha sido a primeira tentativa deles de me roubar. Tinha sido apenas a mais desesperada. O que a gente fez com a conta? Eu perguntei. Nós a transferimos completamente para o nome da senhora e removemos todos os outros assinantes autorizados. O dinheiro está seguro. Depois de desligar com Tomás, eu me sentei na pequena varanda do meu quarto, assistindo o pôr do sol pintar o céu de laranja e rosa. 12 mil reais a mais. Dinheiro que eu podia usar para mais viagens, para mais aulas de arte, para mais doações para causas que me importavam. Dinheiro que eu podia desfrutar sem culpa porque eu finalmente entendia uma verdade fundamental. Eu merecia gastá-lo na minha própria felicidade. No dia seguinte, meu último dia na Toscana, eu caminhei até um pequeno café na praça principal e me sentei com meu diário, algo que eu tinha começado a escrever por recomendação do grupo de apoio. Nas páginas dele, eu escrevi as palavras que marcariam o fim de uma era e o começo de outra. Hoje, eu não preciso de permissão para viver. Não preciso justificar a minha felicidade ou me desculpar por cuidar de mim mesma. Eu passei 69 anos pagando para ser amada, mas eu descobri que o amor verdadeiro não tem preço. E mais importante ainda, eu aprendi a amar a mim mesma. Eu fechei o diário e olhei ao redor. O sol brilhava sobre as pedras antigas. Os turistas riam em idiomas que eu não entendia e eu estava exatamente onde eu queria estar, livre, em paz e vivendo finalmente para mim. Não era vingança, era libertação. 2 anos depois da minha viagem à Itália, eu acordei na minha nova casa, uma casinha pequena com jardim que eu tinha comprado em um bairro tranquilo do outro lado da cidade. A casa anterior, onde eu tinha morado com o pai por 40 anos, eu tinha vendido 6 meses depois de voltar da Europa. Ela estava cheia de lembranças demais, de sombras demais da mulher que eu costumava ser. Esta nova casa era minha, completamente. Escolhida por mim, decorada de acordo com os meus gostos, sem fantasmas do passado sussurrando para mim em cada esquina. Era um sábado de manhã e eu estava preparando café na minha cozinha pequena quando ouvi a campainha. Pela janela, vi uma figura familiar parada na minha varanda. Clara, mas não a Clara de 10 anos que vivia nas minhas memórias, mas uma versão mais alta, mais magra, que claramente tinha crescido muito nesses 2 anos. Minha neta, agora, tinha 11 anos e vê-la ali sozinha fez o meu coração parar. Eu abri a porta lentamente. Oi, vovó? Ela me disse com uma voz que soava mais madura do que eu me lembrava. Posso entrar? Eu tenho algo importante para te dizer. Eu a deixei entrar, tentando controlar a mistura de alegria e ansiedade que eu sentia. Como você me encontrou, meu amor? Seus pais sabem que você está aqui? A tia Brenda me deu o seu endereço, respondeu Clara, sentando-se no meu sofá novo, como se ela tivesse me visitado a vida inteira. E não, a mami não sabe que eu estou aqui. Eu disse a ela que ia para a casa da minha amiga Gabriela. Ela parecia diferente, mais alta, é claro, mas também havia algo nos olhos dela que não tinha estado lá antes. Uma seriedade, uma determinação que me lembrou dolorosamente de mim mesma nestes últimos anos. Clara, eu disse, sentando-me na frente dela, me conta o que está acontecendo. Vovó, eu preciso te perguntar algo e eu quero que a senhora me diga a verdade. Os olhos verdes dela me olharam com uma intensidade que me surpreendeu. É verdade que a mami e o papai tentaram roubar o seu dinheiro no banco? A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Por 2 anos eu tinha esperado este momento. Eu tinha ensaiado mentalmente o que eu diria a ela se um dia ela me perguntasse sobre o que tinha acontecido. Mas agora que ela estava ali, sentada na minha frente com aquele olhar tão direto, todas as minhas palavras cuidadosamente preparadas se esvaíram. Quem te disse isso?
Eu perguntei, ganhando tempo. Ninguém me disse isso diretamente, respondeu Clara, mas eu tenho ouvido. Por 2 anos eu tenho ouvido as brigas, as ligações, os comentários que eles acham que eu não entendo. Ela fez uma pausa. E também encontrei algumas das cartas que a senhora me escreveu. A mãe tinha as escondido no armário dela. As minhas cartas. Eu as tinha escrito religiosamente durante esses 2 anos, uma a cada mês, explicando a ela com palavras simples que eu a amava, que os problemas entre os adultos não eram culpa dela. Eu nunca soube se Vanessa as tinha dado a ela. O que as cartas diziam, Clara? Elas diziam que a senhora me amava. Elas diziam que não era minha culpa que a gente não se via. Elas diziam que a senhora esperava que algum dia a gente pudesse ficar juntas de novo. A voz dela quebrou ligeiramente. Por que a mãe mentiu para mim? Por que ela me disse que a senhora não se importava mais com a nossa família? Eu respirei fundo. Era o momento da verdade. O momento que eu tinha temido e esperado ao mesmo tempo. Clara, a sua mãe e eu tivemos problemas muito sérios sobre dinheiro. Problemas de adultos que foram muito difíceis de resolver. Mas é verdade que eles tentaram tirar todo o seu dinheiro? Eu olhei nos olhos dela e tomei uma decisão. Clara tinha 11 anos, mas ela tinha vivido no meio desta situação durante toda a sua vida. Ela merecia uma resposta honesta, apropriada para a idade dela, mas honesta. Sim, meu amor, é verdade. Ela concordou lentamente com a cabeça, como se aquela confirmação tivesse dado a ela a última peça de um quebra-cabeça que ela tinha montado por anos. É por isso que a senhora não mora mais na casa de antes. É por isso que a senhora não nos dá mais dinheiro para coisas especiais. É por isso que a mami sempre fica triste e brava quando alguém menciona o seu nome. Como você se sente sabendo disso? Eu perguntei com gentileza. Clara ficou pensando por um momento. Confusa, ela admitiu finalmente. Porque eu amo a mami e o papai, mas eu também sei que o que eles fizeram foi errado e me deixa triste que a senhora tenha ficado sozinha todo esse tempo. Eu não fiquei sozinha, Clara, eu disse, e era verdade. Eu tenho aprendido a cuidar de mim mesma e eu fiz novos amigos. Na verdade, eu tenho sido mais feliz nesses 2 anos do que eu tinha sido em muito tempo. Eu contei a ela sobre as minhas aulas de pintura, sobre o trabalho voluntário, sobre as minhas novas amizades. Eu mostrei a ela algumas das pinturas que eu tinha feito e vi como os olhos dela se iluminaram ao reconhecer algumas das paisagens das fotografias que ela tinha visto na internet. Vovó, ela me disse depois de um tempo, eu quero que a senhora saiba que quando eu for grande, quando eu tiver 18 anos e puder tomar as minhas próprias decisões, eu quero ter uma relação com a senhora, uma relação de verdade, não como antes. O que você quer dizer com não como antes? Antes, quando eu vinha te visitar, sempre tinha algo estranho. Como se a mãe quisesse que eu pedisse coisas para a senhora, ou como se as visitas tivessem um propósito que eu não entendia. Clara falou com uma sabedoria que me partiu o coração. Eu quero visitar a senhora só porque eu gosto de estar com a senhora. Eu quero te conhecer de verdade, não só como a avó que dá presentes. Nós nos abraçamos por muito tempo e naquele abraço eu senti algo que eu não tinha sentido em anos. Esperança genuína para o futuro da nossa relação. Clara ficou mais 2 horas. Nós caminhamos pelo meu novo jardim, onde eu mostrei a ela as flores que eu tinha plantado e as ervas que eu estava cultivando. Nós preparamos biscoitos juntas e enquanto misturávamos a massa, ela me contou sobre a escola, sobre os novos interesses dela, sobre os livros que ela estava lendo. Quando chegou a hora de ela ir, ela me deu outro abraço forte. Vovó, posso te pedir um favor? É claro, meu amor. A senhora pode continuar me escrevendo cartas? Mas agora que eu sei onde a senhora mora, a senhora pode me enviá-las diretamente. A senhora pode mandá-las para a casa da Gabriela e ela me dará. Eu prometi que o faria e a vi se afastar na bicicleta dela, pedalando com determinação para a vida complexa dela, mas com uma nova compreensão da verdade. Naquela noite, sentada no meu jardim com uma xícara de chá e o meu diário, eu escrevi: Hoje a minha neta me encontrou. Não a menina manipulada que eu conhecia antes, mas uma jovem corajosa que buscou a verdade por si mesma. Nela, eu vejo esperança de que o amor real pode sobreviver às mentiras, de que as relações autênticas podem florescer mesmo depois de anos de toxicidade.
Eu fechei o diário e olhei para as estrelas. Pela primeira vez na minha vida, o futuro parecia cheio de possibilidades, não de obrigações. Eu tinha 71 anos e finalmente estava aprendendo a viver. Gostou da minha história e de qual cidade está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super thanks, para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Já te agradeço muito pelo apoio. Estou esperando seus comentários sobre a história. No vídeo, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo de coração. Tem muito mais no meu canal, não esquece de se inscrever. Até a próxima história de vida, com carinho e respeito.